Fala pessoal, meu nome é Matheus e vim aqui hoje gravar esse vídeo para você que pensa aí em usar o poker, né, principalmente os spins, com o intuito de fazer uma renda extra, de migrar ali do CLT, né, da carteira assinada ali para uma renda ali variável, mas com um grande potencial, né. Eu vou estar usando hoje aqui como referência os limites baixos, né, os limites iniciais ali na modalidade dos spins, e a gente vai fazer alguns estudos aí de comparação com o regime CLT, salário mínimo, né, e a gente vai conseguir ver aí o que a gente precisaria fazer no poker ali para pelo menos tirar o valor do salário mínimo e ter como base, né, quem está aí às vezes desempregado ou pensando aí numa renda extra mesmo e fazer algo em paralelo para no futuro fazer essa migração. Em 2025, o salário mínimo no Brasil está por volta de 1.518, né? 1.518, que tá falando aqui 1.509. Provavelmente se a gente pegar aqui, esse valor não é bruto, né? É bruto, né? Não é líquido. Vamos colocar líquido aqui para ver se ele retorna pra gente. Ó, líquido deve dar 1.412, beleza? Vamos fazer a comparação com o valor do dólar hoje, né? Vamos lá, dólar hoje. A gente precisa de 1.412. Então seria 259 dólares, né, e 95 centavos. Vamos arredondar aqui para 260 dólares, né, para ficar mais fácil. Ou com a margem de erro aqui de 270 dólares, porque daí já daria mais do que o líquido ali do salário mínimo. E como tem a variação aqui, né, do dólar aqui sobre o real e vice-versa, vai ter mês que você vai ter feito esses 270 aí e ainda vai tirar pelo menos 1.400 reais, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês esse software aqui, ó, ele chama SpinLead. Se você tem interesse em fazer o download desse software para poder fazer os mesmos cálculos que eu vou fazer aqui, vocês podem entrar na nossa comunidade do Discord, é uma comunidade gratuita, onde a gente troca bastante experiência sobre o mundo dos spins aqui, ó. A gente tem atualmente mais de 230 membros, né? E a gente troca várias informações sobre o mundo dos spins aqui, postamos conteúdo sobre spins, que é a modalidade do poker, né? E você pode estar chamando a gente aqui, chamando algum administrador aqui, que a gente vai estar enviando um arquivo para vocês, beleza? Mas vamos lá. Aqui eu vou estar usando como referência a Champion Poker, que é um site hoje que tem os spins ali de 1 euro, 0,25 cents, né, mais, e ele tem os spins regulares ainda, né? Os spins regulares com um bom rakeback. Eu recomendo todo mundo que vai começar a jogar, começar pelos spins regulares, porque a variância ela é menor do que dos spins ultra, spins flash, né? Se vocês ainda não sabem a diferença dos spins ultra, flash e dos spins regulares, a gente tem vários conteúdos aí no nosso canal e basta vocês assistirem aí que vocês vão conseguir entender. Mas, basicamente, é por isso que eu estou usando aqui como referência, beleza? Mas eu vou tentar ponderar alguns outros sites aqui também, que tem spins ultra, pra gente poder fazer um apanhado geral aí. Mas vamos lá. Aqui a gente consegue ter meio que o panorama geral de jogadores que jogam pra pool em cada limite nesses sites. Não necessariamente na Champion Poker, né? Porque o iPoker aqui é uma rede, então ele abrange várias salas que subcontratam, né? Então, por exemplo, a Champion Poker usa a rede da iPoker para poder hospedar os seus spins, né? A gente sabe que tem a Betfair, que também usa a mesma rede da iPoker, a Bet365 e entre outras. A Cassino também, Cassino da Espanha, usa a rede de poker, enfim. O que isso quer dizer? Que não importa em qual sala que você esteja jogando, no final todos vão se enfrentar, porque as salas seriam basicamente uma skin e a rede vai ser a mesma. Eu estou usando aqui a Champion como referência porque aqui no Brasil, na rede de poker, ela é meio que a pioneira ali, né, a principal. Aqui a gente tem os jogadores que jogam os spins de 1 euro, né, na rede da iPoker, e que jogam pra pool. Jogadores que não jogam pra pool, a gente não consegue ter acesso aos resultados nesse software aqui. Mas vamos lá, eu já configurei aqui, ó, um jogador que joga 1 euro, ele provavelmente vai conseguir 40% de rakeback, se ele tiver afiliação. Por quê? Porque ele vai ter o status de Spades na sala, né? O status de Spades te dá 30% de rakeback, e a raise semanal, ó, a raise mensal vai te dar mais, no mínimo 10%, beleza? O que é rakeback? A gente também tem um vídeo sobre rakeback aqui no nosso canal, mas no apanhado geral, o rakeback seria uma taxa que você paga para o site toda vez que você joga. Essa taxa se chama rake, e é assim que o site ganha dinheiro. E o rakeback é uma forma de fidelidade do site de te devolver uma parte desse dinheiro que ele coletou
como se fosse um imposto, né? Ele te devolve esse dinheiro. Esse dinheiro que ele te volta vai ser diferente de site para site, vai ser condicionado ao volume que você faz no site. E aí, por isso que na Champions Poker a gente tem algo perto de 40%, né? Vamos lá. Esse jogador aqui, ó, esse MSQWVV1 aqui, ó, nos últimos 2 meses, né, juntando os últimos 2 meses, ele jogou 3.287 jogos, fez 76 de XPV, que é uma métrica, né, pra gente saber qual que é o ganho esperado em fichas que ele teve, né, jogando esses 3.287 jogos, e juntando o EV mais o rakeback dele, era esperado ele ganhar $326. Se a gente jogar esses $326 aqui, a gente vai saber que a gente ganhou muito mais do que a gente precisava, né, para poder passar do salário mínimo. Só que aqui ele fez esse volume em 2 meses, né? Esse jogador aqui, ó, ele fez esse volume aqui em 2 meses. Então vamos pegar só o último mês aqui, vamos ver. Ó, só o último mês, esse jogador aqui, ó, fez 2.125, é o mesmo jogador de lá. Provavelmente começou a jogar no mês anterior e jogou bem pouquinho, né? E aí no último mês ele já fez um volume maior. Ele fez aqui $214, juntando o XPV dele, né? O ganho dele mais o rakeback que a sala devolveu para ele. $214 não é o suficiente, né? A gente precisa de 270. Concordam comigo que, dependendo aqui, é possível se ele fizesse aproximadamente uns 3.000 jogos? Vamos fazer esse cálculo aqui. Eu vou estar entrando aqui no site da Hyper, que ele tem uma calculadora aqui. A gente consegue colocar aí poker e conseguimos colocar aqui um euro. Vamos colocar aqui que se ele fizesse 3.000 jogos, beleza? 3.000 jogos, ele fez 76 de XPV. Só que a média da pool é 67, né? Juntando todos os jogadores. Vamos colocar a média de 67. Porque a gente não precisa ser acima da média. A gente só precisa fazer o básico, né? Principalmente quem é iniciante. Então vamos lá. Vamos contar que a gente vai fazer 67 de XPV. De acordo com a calculadora da pool aqui, a gente está ganhando 147 euros. Eu não vou nem considerar que isso aqui seja euro. Vou considerar como dólar mesmo, beleza? Então a gente tem 147 dólares. Só que a gente tem o rakeback. Aqui é o valor só sem o rakeback, né? Pré-rakeback. Se a gente jogou 3.000 jogos, cada jogo a gente paga 7% de imposto. Se $1 que você paga para jogar, ou €1 que seja, você paga 7% de imposto, como é que a gente sabe quanto a gente paga de imposto? 1 vezes 0,07. Ou seja, a gente paga 7 centavos de imposto para o site, né, de rake para o site. E aí a gente tem 40% de rakeback. Se a gente tem 40% de rakeback, é bem simples. A gente faz 3.000 vezes 0,07, que é o valor que a gente paga por jogo no site. A gente, no mês, jogando 3.000 jogos, a gente vai ter pago 210. Se a gente pagou 210, vezes 0,4, que é os 40% que a gente vai ter de rakeback, a gente vai ter $84 de rakeback. 84 mais 147, a gente tem $231. $231 ainda não dá o que a gente precisa, né? A gente precisa do 1.412, né? Então, o que a gente precisa fazer? Ou a gente precisa jogar mais caro, ou a gente precisa aumentar o volume. Vamos aumentar um pouquinho mais o volume aqui, ó. Vamos colocar 3.600 jogos pra gente ver. Vamos refazer o cálculo. A gente já sabe como é que faz, né? 3.600 vezes 0,07, que é o valor do imposto pago por jogo. A gente vai ter pago $252. Vezes 0,40, que é os 40% que a gente vai ter de volta. A gente tem $100,80. Com mais 176, a gente tem $276. Agora a gente já faz mais do que um salário mínimo jogando spins de $1. Basicamente isso. A gente pode até diminuir aqui o XPV. Vamos colocar aqui, ó. A gente está ganhando 100 de rakeback. O rakeback vai ser fixo independente do XPV que a gente faz. Se a gente faz 60 de XPV com mais 100, já dá 229. Não é suficiente, né? 229 aqui, ó. Então a gente teria que fazer pelo menos um 62. A gente precisa de, vamos ver aqui, entre 64 e 65 de XPV. A pool tá fazendo 67, a média, né? A gente teve aqui jogador que fez 76. Então seria basicamente isso. Se a gente subir para jogar mais caro, a lógica é o seguinte: quanto mais caro você joga, menos volume é necessário para você fazer esse valor, né? Então vamos fazer a métrica com os dois aqui, ó. Com os dois, a pool tá fazendo 48 de média aqui de XPV, beleza? Isso no último mês. Vamos pegar os últimos 3 meses pra gente ver se aumenta. Ó, nos últimos 3 meses aumentou para 54 e consequentemente lá no 1 diminuiu para 65, né? Então vamos usar o último mês aqui, que é o pior cenário, né? Que aqui tá dando 48. E vamos lá, subir aqui pros dois. Beleza? Pros dois. Vamos ver aqui. Ó, teve um jogador que ele fez 4.000 jogos. 4.000 jogos, ó. Olha a lucratividade dele, como é que já aumentou. Colocando os mesmos 40% de rakeback, né?
os mesmos 40% de rakeback, com o XPV muito acima da média, né? A Apu tá fazendo 48, ele fez 71. Isso aqui é provavelmente um bom jogador, né? O top jogador regular aqui, né? Esses dois aqui são os top jogadores regulares, porque também volumam muito. Esse daqui também fez um bom XPV, olha lá, 81. E fez 2.000 jogos, $439. Em 2.000 jogos só. Já é bem menos do que a gente precisava fazer no Zoom, né? Mas vamos fazer o cálculo baseado na média aqui, né? Igual eu falei, a gente é iniciante, a gente não precisa fazer nada acima da média, a gente só precisa fazer a média, né? Então vamos lá. Vamos colocar que a gente vai fazer 2.000 jogos, beleza? E o nosso XPV vai ser 48 da Apu. A gente tá ganhando $55 na mesa apenas, né? Só que agora, a gente não paga mais 7 centavos de imposto, né? Como a gente tá jogando de 2, se a gente fizer vezes 0,07, a gente tá pagando 14 centavos de imposto, né? De rake em cada jogo que a gente joga. Então vamos lá, 2.000 vezes... A gente pagou 280 de imposto. Se a gente tem os mesmos 40%, a gente faz vezes 0,4. A gente tem 112. 112 mais 55 já não dá, né? O que a gente precisa, só tá dando 167 aqui. Então a gente tem que fazer ou um XPV maior ou um volume maior. E aí sempre uma coisa meio que compensa a outra. Ah, eu não tô dando muito certo aqui nesse field, não tô conseguindo me desempenhar um bom papel, de fazer um bom XPV. Vamos focar em volume, né? Então vamos lá, no volume vamos colocar aqui 3.500 jogos, que era o mesmo que a gente ia fazer no Zoom. 3.500 vezes 0,14, né, que é o valor que a gente paga de imposto. 490 vezes 0,40, que é 40% que a gente tem de volta do site, 196. Mais 96, a gente já passou da nossa meta, com os mesmos 48 de XPV. Ou seja, a gente está fazendo a média da Apu e está fazendo 3.500 jogos. Ah, 3.500 jogos é muito difícil de se fazer? Vamos fazer um cálculo aqui. 3.500 jogos, vamos supor que você jogue 5 dias na semana e não jogue sábado e domingo, né? 3.500 jogos dividido por 20 dias no mês, né? Não, pera aí. São 4 finais de semana no mês, então seriam 22 dias. A gente precisa jogar 160 jogos por dia. 160 jogos por dia, aproximadamente. Se a gente não for jogar nenhum sábado, nenhum domingo. Mas se você for pegar um regime CLT ali, que você vai trabalhar 8 horas por dia, né? E vai trabalhar pelo menos 44 horas semanais, jogando algo perto ali de 4 telas, você consegue ali com 1h30 jogar 50 jogos. Algo perto de 4 telas, né? Mas se você é iniciante, vamos supor que você jogue 2 telas. Então em 1 hora, vamos por 1h30, você jogou 25 telas. Se você precisa de 160 telas dividido por 25, você vai precisar de 6,4 vezes 90, né? Aí você vai ter um número de minutos, porque 1h30 são 90 minutos. Você vai precisar de 576 minutos dividido por 60, de 9 horas e 60 para jogar, 9 horas e meia, né, mais ou menos, para poder jogar os 160 jogos. Os 160 jogos vai te dar esses 3.500 jogos aqui, mas não necessariamente você precisa fazer os 3.500 jogos, né? Se você estiver fazendo um XPV melhor aqui, ó, jogando 2 telas e tal, isso aqui vai diminuir. Mas vamos lá, 9 horas e meia, né, por dia. Só que isso, igual eu falei, é baseado nessa métrica aqui que a gente está calculando. Você vai falar, no CLT eu vou trabalhar menos tempo. Nem sempre, porque tem questão de deslocamento, né? Aqui a gente está falando de um trabalho em casa, tudo mais. Vamos fazer o cálculo agora jogando os 3, né? Os 3 aqui, o XPV está até maior do que nos 2, né? Então provavelmente o field aqui deve estar até mais fácil nos 3. Vamos fazer o cálculo jogando nos 3. Vamos pular os 2.000 jogos agora nos 3 e vamos colocar a mesma métrica, ó, de 53, que a Apu tá fazendo. 2.000 jogos. Agora nos 3, a gente tá fazendo 2.000 jogos, né? Só que aqui a gente precisa saber quanto que a gente paga, né, de imposto. Então é 3 vezes 0,07, porque a gente paga 7% de imposto. Tem limites maiores aqui que você vai pagar menos de 7%, provavelmente, né? Aqui, ó, nos 200 você paga só 5%. Então, a maioria é 7, mas nem sempre todos são 7. Então, 3 vezes 0,07, a gente paga 21 centavos de imposto por cada jogo. Se a gente paga 21 vezes 2.000, a gente vai ter que pagar 420, né? De rake pro site no mês, jogando os 2.000 jogos. Se a gente tem 40% de volta, a gente vai ter 168. Com mais 138, a gente já tá ganhando 306, já passamos da nossa meta aqui, ó. Estamos ganhando mais do que um salário mínimo. E jogando 2.000 jogos por dia, fazendo o XPV da Apu. Se a gente joga 2.000 jogos por dia, isso aqui já diminui, né? 2.000 dividido por 22, a gente precisa jogar 90 jogos por dia. 91, né? Vamos arredondar aqui. Levando a nossa mesma métrica, que a gente vai gastar 1h30 ali jogando 2 telas para fazer 25 jogos, né? A gente vai precisar jogar... Vamos ver quanto a gente vai precisar jogar. 91 dividido por 25, a gente vai precisar de 3,6 aqui, né? 3,6 vezes 90, a gente vai precisar de 324 minutos. 324 minutos dividido por 60, a gente vai precisar de 5 horas,4 para fazer os 2.000 jogos por dia
e ganhar mais do que um salário mínimo no CLT, trabalhando no conforto da sua casa. E isso aí vai ficando cada vez melhor, pensando numa escalabilidade. Não tô querendo falar com vocês que é fácil, que isso daqui você vai começar amanhã e já vai ganhar. Leva um estudo, uma persistência ali, né? Mas tô mostrando aqui que jogando baratinho é possível. E se a gente pegar um cálculo maior aqui de fazer os 3.500 jogos aqui, você vai ver que a lucratividade aumenta muito. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui. 3.500 vezes 0,21, que é o que a gente paga de rake por spin jogado. 735 dólares. A gente tem 40% de rakeback, 294, mais 241 aqui que a gente ganha na mesa sem rakeback. Nós estamos falando de 535. 535 no dólar hoje, nós estamos falando de quase 3 mil reais. Então, tudo que você coloca um volume aqui, independente, coloquei o cálculo aqui fazendo o XPV da pool, você vai ver que tem jogador aqui fazendo mais do que isso, olha lá, ó, fazendo 82, fazendo 65, 61, beleza? Tem esse jogador aqui, ó, que fez 50, fez menos do que a média da pool, mas olha o volume que ele fez, 5 mil jogos em um mês só. Coloquei aqui 40% de rakeback, né? A gente pode diminuir aqui, ó, que vocês vão vendo que a lucratividade vai aumentando, que ó, quanto maior o rakeback, mais lucro o cara tem. Só que para você conseguir um rakeback maior do que 40%, você vai ter que fazer um volume muito alto. Provavelmente esse jogador aqui ganhou mais que 40%. Mas jogando aqui de forma crua, ó, a lucratividade dele, 753 dólares. Beleza? Se a gente colocar aqui, isso transformando em reais, 753, ó, ele ganhou 4 mil reais no mês. Beleza? Isso aqui, a gente fez o cálculo jogando 2 telas, né? Mas eventualmente você vai conseguir escalar para jogar 4, 5 telas, e aí sua hora é menor, né? O tempo que você vai ficar jogando é menor. Tem um outro site também, que é interessante. A gente consegue fazer, eu só não vou conseguir exemplificar aqui pra vocês, porque não vai ter o limite de 0,25 cents, né? Seria o PariPoker. Vamos pegar os últimos 3 meses, olha lá, ele não tem. Mas podemos usar aqui de referência o $1, né? Do PariPoker. O $1 do PariPoker, se eu não me engano, a gente vai conseguir algo perto de 30 a 40% de rakeback jogando também, beleza? Aqui, pelo fato de ser uns spins híbrido, né? Eles misturado tanto spin regular quanto spin ultra, spin flash, você consegue fazer um volume maior por hora jogado, né? E, eventualmente você também tem uma variância maior e o XPV ele é menor. Vocês podem ver aqui que tá na faixa de 20 e poucos, né? Quando a gente pega aqui na iPoker, a título de comparação, ó. Não, peraí, aqui, ó. Nós estamos falando de 64 de XPV. Vamos abrir aqui o site do PariPoker aqui, pra gente exemplificar. O PariPoker hoje, ele tem uma tabela de líderes, né? E essa tabela de líder, se você joga 0,25 cents por dia, se você pega primeiro na tabela, você ganha 5 dólares todos os dias. Então, contando que você vai pegar aí, vamos pegar aqui a média, né? Como é que a gente calcula uma média? A gente soma os valores e divide pelo número de valores somados, né? Então, se o primeiro lugar é 5, o segundo lugar é 3, o terceiro lugar é 2, a gente faz lá 5 mais 3 mais 2, a gente somou 3 valores, né? Divide por 3, a média dá 3,33, né? Então vamos supor que você fica aqui no top 3 todos os dias. Você vai ganhar na média, só de jogar aqui os spins 0,25 cents, na média de 3 dólares e 33 centavos, né? Se a gente faz isso, se você for jogar lá os mesmos 22 dias do mês, você vai ter 73 dólares e 33 centavos. Isso só de pegar a tabela, sem contar o lucro que você vai ter jogando na mesa, sem contar o seu rakeback, porque dentro do PariPoker a gente tem uma barrinha lá que vai carregando, né? Que você vai ter ali, jogando 0,25 cents, ali, pelo menos uns 10% de rakeback ali, baseado no volume que você for fazer. Eu acredito que eu não consigo fazer o cálculo aqui no PariPoker do 0,25 cents também. Não, consigo aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, overdrive. Vamos pôr, usar como referência aqui o volume do pessoal do 1 aqui, beleza? Vamos ver aqui. Ó, esse cara aqui fez 3 mil jogos, esse outro aqui fez 6.200. Vamos pôr aqui 3 mil jogos, beleza? 3 mil jogos. Vou colocar o mesmo XPV do 1 aqui no 0,25. 30,94. Beleza? Aqui a gente tá perdendo na mesa, mas calma aí. Eu coloquei que a gente vai puxar 73 e 33 só de tabela, né? Vamos colocar aqui que o overall, você fazendo 3 mil jogos, vamos ver quanto de rake que você vai pagar. Você joga 0,25 cents, né? Mas você paga 8%, então vezes 0,08. Você paga 2 centavos de imposto por cada jogo que você fizer. Vezes 3 mil, você vai ter pago 60 dólares de rake no mês. Vamos supor que você tem aí 20% de rakeback, fora, juntando o Diamond Club lá, e mais a barrinha semanal, e mais afiliado. Você vai ter 20% disso aqui, mais o valor da tabela que a gente calcular a média, né? Então, vezes 0,2 aqui, 12, com mais 73,
temos 85, perdemos 2 na mesa, menos 2 na mesa, 83 de lucro, jogando 3.000 jogos no 0,25 cents. Só que, como eu falei, geralmente se faz um volume maior, né? A gente tava calculando esse volume aqui jogando spin regular. No Paripoker você provavelmente consegue dobrar isso aqui, porque você vai estar jogando spin híbrido, né? Então vamos dobrar isso daqui para 6.000 jogos. Para 6.000 jogos, a gente vai ter 73 da tabela, né? Não podemos esquecer. Vamos lá. 6.000 vezes 0,02, que é quanto a gente vai ter pago de reiki, vezes 0,2. A gente vai ter 24, com mais 73, a gente vai ter 100. E isso jogando 0,25 cents. Vamos ir para $1? Vamos ir para $1. Vamos fazer o mesmo cálculo aqui no $1, ó. No $1, 10 mais 7,50 mais 5. 22 dividido por 3, 7,50 por dia vezes 22, $165 só de tabela no mês. Só de tabela. Vamos ver aqui, ó. O pessoal fez os 30 lá, né? Vamos pôr ali 3.000 jogos primeiro. 3.000 jogos, vai perder $9 na mesa, né? Mas você vai pagar 8 centavos por jogo. Como é que eu sei isso? 1 vezes 0,08, que é 8% de reiki. 8 centavos. 3.000 vezes 0,08, 240 vezes 0,20, que é uns 20%, 48. Mais 165 da média ali, ó. Mais 48, $213. Ah, ainda não deu o que a gente precisa, né? Pra ter o salário mínimo. Então vamos lá, 6.000 jogos, o dobro. Que é o que eu falei, que dá provavelmente pra fazer o dobro. Inclusive tem um jogador aqui que fez, ó. Ele fez até um XPV menor, né? Ele não fez os 30, ele fez 28. Podemos calcular aqui, ó. Vamos subir aqui. Aqui não vai dar o valor, ó. Aqui, ó. Ele fez 56, 165 mais 56. 221. Ainda não deu o valor, correto? Vamos aqui, ó. 6.000 com 30, então, de XPV. 6.000 vezes 0,08, 480 vezes 0,20, 96. Mais 165, 261. A gente não precisa, né, de 260, ó. 261. Aí, mais do que o salário mínimo líquido. Beleza? Eu acho que deu pra abrir a mente de vocês, né, quanto a isso. Vou mostrar pra vocês também o nosso site, né, Spins Brasil. Aqui, ó, Spins Brasil. A gente posta bastante conteúdo relacionado a spins, cálculo de reiki, algumas métricas relacionadas a spins, né, por exemplo, o que é MDF, algumas live sessions jogando alguns limites em alguns sites. Apresentamos várias salas de poker aqui também, mostramos o que a sala tem a oferecer, qual sala que vale mais a pena jogar, e temos a nossa comunidade no Discord. Sobre o software aqui, para vocês terem noção, a gente consegue disponibilizar para vocês, né? E é isso, falou e até a próxima.